Olá, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu sou o professor Ignaldo de Souza e nós estamos falando sobre evangelização, evangelismo de grupos religiosos e ideológicos. Nós tivemos ali uma aula para explicar toda essa visão, toda essa percepção que nós, como igreja, precisamos adquirir, né? Mas o nosso trabalho ele está apenas começando. Como esse universo religioso ele é algo muito amplo, muito diversificado, muito pluralista, eu queria comentar algumas coisas para a gente começar a ter discernimento e entender o universo religioso, tá? Entender o universo religioso. Então, a pergunta que eu faço, que eu acho que ela é determinante, ela aponta o quanto que as pessoas nem sempre entendem as questões religiosas. A pergunta que eu faço é assim: quantas religiões existem no mundo? Aí as pessoas elas vão falar, centenas, milhares, não dá para contar. Não é verdade. Quando a gente fala de religiões, dependendo do critério que é usado, nós temos aí de 9 a 11, ao máximo 12 religiões diferentes no mundo. Nossa, mas só isso só. E tudo que a gente vê, por exemplo, Mormon é cristianismo, gente. Mas e os espíritas? Opa, os espíritas dependem da linha dele e ele vai entrar em outra classificação. E o xiita? O xiita, ele é um muçulmano, né? Um ramo do islamismo, mas ele é um muçulmano. Então, é a religião islâmica, a religião cristã, né? Então, assim, nós temos poucas religiões, na verdade. Recentemente eu li um livro que ele classificou 9 religiões ao todo. Então, religiões é o número que nós temos no mundo. Mas é óbvio que nós temos muitos grupos religiosos pelos motivos que nós veremos aqui. E a minha intenção também é que a gente aprenda um pouquinho a discernir a respeito desses grupos, tá? Só para nós sabermos, religião vem da palavra religare, que é religar. Eu acho essa definição, gente, maravilhosa e muito reveladora. Porque se a religião, ela procura religar quem a quem? Aí eu sei, vocês vão responder. Procura religar o homem a Deus. Ótimo. E como faz para religar o homem a Deus? Aí é onde entra a simples religiosidade humana, que cria suas próprias ideias de como se religar a Deus. E nós temos a revelação do próprio Deus. Como você faz para religar para mim? É como se alguém quisesse falar com você e ele pega e começa a criar um número de telefone para te ligar. E ele pega o número lá, disca e fala com o primeiro que atende e acha que está falando com você. Porque ele mesmo, da cabeça dele, inventou aquele número. E, aliás, ele passou esse número para outras pessoas. E aí todo mundo que quer falar com você usa esse número que ele inventou na cabeça dele. E todo mundo está falando com a pessoa errada, achando que está falando com você. Agora, quando eu chego para você e falo assim, aqui é o meu número de telefone, por aqui que você vai falar comigo, se religar comigo. Aí você vai usar o número que eu te dei e aí você vai falar comigo. Então, a gente pensar nisso. O que é esse mundo religioso que nós temos aí? É esse mundo que está discando para o número errado. Está querendo falar com Deus, mas está discando para o número errado. Enquanto nós somos aqueles que temos o número que o próprio Deus nos deu. Ele nos deu o cartão dele, chama-se Sagrada Escritura, e através do que está ali nós nos conectamos com ele. Essa linha que reconecta com ele chama-se Jesus Cristo, que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém é o Pai a não ser por mim. Então as crenças, as religiões que elas são? Elas são um conjunto de crenças sobre causas, natureza, finalidade da vida, do universo, especialmente quando considerada como a criação de um agente sobrenatural, ou a relação dos seres humanos ao que eles consideram como santo, sagrado, espiritual ou divino. Essa é uma definição de religião. Agora nós temos um problema com a definição de seita. Tá? Eu vou falar um pouquinho disso porque eu acho importante. Há muito eu deixei de usar o termo seita. Então eu uso o termo grupo religioso. E vou dizer por quê. No Brasil, até por causa do Instituto Cristão de Pesquisa, de todo esse trabalho apologético,
a seita, ela virou, na verdade, aqueles grupos que parecem cristãos, mas não são, né? Nos Estados Unidos, eles chamam esses grupos de culto, né? Do inglês cult, né? Você vai ver assim, cult. Você nunca vai ver o americano falando de seitas, ele vai falar cult, C-U-L-T. Aí, como é que eles chamam culto lá? Culto eles chamam service, que é serviço. Eles não dizem assim, eu vou para o culto, eles dizem, eu vou para o serviço. É um serviço a Deus, né? É a visão deles. Mas no Brasil a palavra seita se popularizou muito. Só que em termos bem técnicos mesmo, bem realistas, a seita, ela é qualquer divisão dentro de uma religião. Então, uma religião, você tem, eu vou falar um pouquinho mais disso mais para frente, mas só para você entender. Você tem o cristianismo. Dentro do cristianismo, você tem pelo menos 3 divisões grandes, que é ortodoxo, católico e o protestante. Dentro do protestantismo, você tem outras divisões. Essas divisões são as seitas. Pode ser que você vai encontrar alguém que fala assim, seita batista, seita presbiteriana, seita metodista. Por quê? Porque é a seita. Ou então quando você fala assim, você tem a seita xiita e a seita sunita. São divisões dentro do islamismo. Então a seita é uma divisão dentro de qualquer religião. Para nós aqui no Brasil, a seita é uma definição que nós damos para grupos à parte do cristianismo ortodoxo, que adotam doutrinas estranhas às definições bíblicas. Por exemplo, vamos pegar aqui os mormons, né? Então, biblicamente, todo cristão e protestante, especificamente, a autoridade da Bíblia é a palavra de Deus, não tem outra. O mormon vai lá e diz, não, tem um outro, sim, tem um livro de Mormon, tem a Pérolas de Grande Valor, tem as doutrinas e convênios. Então, a crença dele não é correta. Eu acho muito interessante que existe um livro que chama-se Intercessão Mundial, e ele chama esses grupos que nós chamamos de seita, e os americanos de cultos, eles chamam de cristãos marginais, porque eles estão à margem realmente das doutrinas, né? É por isso que eles são cristãos marginais. Eles são heterodoxos, eles são seitas. E eu chamo de grupos religiosos. Por que eu chamo de grupos religiosos? Porque aí é uma classificação geral, que vai servir tanto para uma religião, como uma divisão dentro de uma religião, seja ela de que categoria for. Por exemplo, a Sechonoye, ela é uma religião. Então, ela, para mim, é um grupo religioso. Ela é um grupo religioso, ela não chega a ser uma religião, ela é um grupo religioso que incorpora nela muitas crenças de várias religiões diferentes. A mesma coisa a Igreja Messiânica, a mesma coisa outros grupos que nós vamos ver por aí. Então a gente entender que usar o termo grupo religioso é muito mais eficaz. E aí eu ponho também os grupos ideológicos, por quê? Porque o ateu ele não é um grupo religioso, mas ele é um grupo ideológico. Há pessoas que ele não chega a ser ateu, mas ele é materialista, né? Ele acha que só a matéria existe. É um grupo ideológico. O relativista, tá? É ideológico. O marxista é ideológico. Então a gente precisa também entender essas questões. Então vamos lá. Eu tenho uma lista aqui das religiões do mundo. Então, eu vou dar a lista aqui, talvez algumas você conheça, talvez algumas não, uma lista de 9 aqui. Hinduísmo é a religião da Índia, tá? Da maior parte da população da Índia são hindus. Budismo, você também já ouviu falar muito, que no Brasil tem. É mais forte em Japão e China e todo o sudoeste asiático. O judaísmo é a religião praticada pelos judeus. Cristianismo, somos nós. Islamismo, também você conhece. Shintoísmo é a religião do Japão. Shinto é o caminho dos deuses. Confucionismo e taoísmo, religiões da China, que começaram como filosofias e terminaram como religiões. E eu chamo de animismo. Dentro desse animismo aqui vai entrar o que alguns chamam de xamanismo, né? Os xamãs. Mas hoje você já tem os que colocam a religião Yorubá, que seria a religião original de todos os grupos afros que nós temos no Brasil e na África também. Então você aí começa a ter classificações diferentes. Mas no geral são essas daqui, tá? Hinduísmo, budismo, judaísmo, cristianismo, islamismo, shintoísmo, confucionismo, taoísmo e animismo. Esses slides vão para você.
Aí, para você entender, muitas vezes dentro de uma religião vão surgir grandes segmentos, que é difícil até você classificar como seita, porque são divisões muito grandes. Então, por exemplo, o islamismo, que tem mais de 1 bilhão de seguidores, ele tem duas correntes, que é os xiitas, né, ali principalmente do Irã, e você tem os sunitas. Então você tem aí duas divisões grandes. O cristianismo tem três divisões grandes. Uma é o catolicismo romano, que a gente conhece bem, né, o Papa é o líder, mas existe a Igreja Ortodoxa Grega, que muita gente não conhece, mas se nós morássemos no leste europeu ou mesmo na Rússia, nós conheceríamos. E o protestantismo, que surge ali em 1517, através da reforma com Lutero na Alemanha e dali por diante. Essa é a terceira divisão das grandes divisões do cristianismo. Mas dentro do protestantismo, você tem outras divisões. Algumas dessas divisões são ortodoxas. Então, por exemplo, quando a gente fala, tem os presbiterianos, tem os batistas, tem os pentecostais, tem os neopentecostais, tem os metodistas, tem os anglicanos, e aí por diante você vai ter o quê? Divisões que seguem os princípios da reforma. Mas também você tem aqueles grupos que é o que geralmente a gente chama de seitas, e que nós podemos designá-las seitas pseudo-cristãs, depois nós vamos ver de novo, que é falso cristianismo, que é Testemunho de Jeová, Igreja dos Santos dos Últimos Dias, Adventistas do Sétimo Dia, elas estão aí. Mas você tem ainda outras coisas que desse universo religioso que nós precisamos levar em consideração, que são crenças e movimentos sincretistas. Eles pegam um pouquinho de cada coisa, às vezes não tem uma doutrina bem definida, mas eles vão ali juntando daqui e da acolá e vão formando os seus blocos, né? Então, alguns talvez você tenha ouvido falar, como eu disse, alguns não. Você tem o espiritismo. Aqui eu estou falando de espiritismo de uma maneira geral, tá? Então, o espiritismo, você não pode dizer que ele é cristianismo, que ele é budismo, que ele é shintoísmo. Ele é uma crença que está aí de muitas pessoas, que normalmente envolve a comunicação com algum tipo de espírito, tá? Você tem o movimento Nova Era. O movimento Nova Era é um movimento que é também difícil de classificar. Ele é um movimento que procurou juntar várias religiões e crenças ali, mas só que o fundamento dele é mais hindu, né? E do pior tipo de hinduísmo que tem. Bahaísmo. Você nunca ouviu falar do bahaísmo, né? Eu já ouvi. Bahaísmo, gente, é um movimento mundial. Eles são grandes, são fortes, são lugares muito fortes. Eles têm lá em Israel um templo maravilhoso, tudo muito lindo lá. E ele também é uma busca para unir as religiões, tá? Você tem o ecumenismo, que é um movimento que começa na igreja protestante, que acaba para atrair para si o catolicismo e a igreja ortodoxa, mas também começou a reunir outras religiões. Você tem o ateísmo, que não deixa de ser uma crença, tá? E você tem o kardecismo. O kardecismo, ele é um verdadeiro sincretismo. O kardecismo, ele junta crenças espíritas gerais, mas ele também junta crenças hindus, e ele vai juntar crenças cristãs também. Então, o kardecismo, ele vai até entrar em outras classificações, porque esses grupos podem entrar em classificações diferentes sem nenhum problema, né? Falar um pouquinho sobre as crenças gerais. Crença geral é uma coisa assim, às vezes a pessoa, ele não tem nenhum grupo específico, então ele não vai em determinado dia, determinada hora, para aquela reunião, com aquele grupo de pessoas. Não, ele vive a vida dele lá, mas ele acredita em algumas coisas. Então, primeiro, você tem materialista. Como eu disse, a pessoa que crê que só existe a matéria. Ele às vezes nem vai dizer que ele é ateu, mas né? Porque só tem matéria, não tem Deus, ele vai crer na evolução, essas coisas. Mas ele tem essa crença de que só existe a matéria. Alguns creem na reencarnação. Você é espírita? Não, mas eu creio, né? Então ele crê naquilo. Crê no karma. Eu creio que o que a gente está sofrendo aqui é o resultado de outra vida. Crê no dualismo. Existe uma força, o dualismo é assim, tem uma força boa e uma força má no universo. Outros eles são esotéricos. Esotérico é aquele cara que mistura tudo, né? Ele crê no duende, ele crê em florais, ele crê em pirâmide, ele pratica yoga, e ele vai fazendo as coisas lá.
E o relativista, que não existe verdade, não, cada cabeça é sua sentença, e daí por diante, né? Então, você vê que esse universo religioso não é um universo muito simples, é um universo bastante complexo, né? Agora, qual o meu objetivo aqui nesse momento? É comparar a revelação bíblica com aquilo que é revelação não bíblica. As pessoas elas têm uma ideia muito errada de que o mundo espiritual ele faz de conta. Então, se eu creio que o anjo é verde, ele é verde. Se eu acredito que cada anjo tem um nome e cada pessoa tem o seu próprio anjo, então isso é verdade. Eles acham que a religião faz de conta. Não, gente, existe um universo real. Ele pode ser espiritual, ele pode ser visível, mas ele é real. Então, assim como existem verdades na química, verdades na física, então, H2O é água. Não adianta fazer água com N2O, porque não vai funcionar, não vai ser água, vai ser outra coisa. Então, não adianta querer mudar, porque é a realidade, você não muda a realidade, ela tem a própria fundamento dela. O mundo espiritual também tem a sua realidade. A pessoa pode dizer, não, mas através do Padre Cícero eu me conecto com Deus. E se o outro achar que é através de um pé de coco? E se o outro achar que é através de um lagarto, né, que eu me conecto com Deus? Então, cada um tem a sua ideia, isso é verdade? Então, nós temos o que é a revelação de Deus e o que é a imaginação humana. E não falta imaginação humana, né, na questão religiosa. Então, o que eu quero aqui? A gente analisar essas crenças à luz da Bíblia. Olhar, fazer um comparativo aqui. É muito comum, quando a gente começa a trabalhar com diversos grupos religiosos e falar sobre isso, as pessoas elas dizem assim, mas você fica se metendo na religião dos outros, você fica se envolvendo na religião dos outros. Bom, eu costumo dizer o seguinte, a questão aqui não é o envolvimento na religião dos outros. A questão aqui é da verdade e da mentira. Aí eu falo, por exemplo, o camarada foi lá, pôs uma bomba, se explodiu, matou um monte de gente. Ele acreditava que, depois dessa explosão, dessa morte, ele vai para o paraíso com 72 virgens. Eu pergunto, isso é verdade ou isso é mentira? É mentira. Então, a questão aqui não é de crença. Eu quero saber se é verdade ou se é mentira. Ou então a pessoa acredita que ele morreu, ele vai ter muitas encarnações até chegar numa situação mais, digamos, mais elevada. Isso é verdade? Existe reencarnação? Ou só existe uma vida para cada pessoa? Só existe uma vida para cada pessoa. Qual é a verdade? Não precisamos ter essa coisa. Qual é a verdade? Morreu, acabou. Você tem certeza disso? Eu posso me arriscar, me matar, que não vai ter mais nada depois, não ter que dar conta do que eu fiz? Você tem certeza disso? Eu quero saber o que é verdade e o que é mentira. Então, quando nós trabalhamos com isso, nossa preocupação é se é verdade ou mentira. E aí nós vamos para 1 Timóteo 4:1. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, nos últimos dias, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a doutrinas de demônios e espíritos enganadores. Então, veja bem, a Bíblia está me dizendo que existem ensinos que eles vêm de demônios. Que existem espíritos que estão aí para enganar. E como é que eu vou saber que eu não estou sendo enganado? Como é que eu vou saber que eu não estou sendo ludibriado por esses ensinos, que são ensinos demônios? Então, eu preciso de uma ferramenta que me dê luz. Eu preciso... qualquer coisa que eu pensar sobre Deus é verdade? Qualquer coisa que eu pensar sobre pecado é verdade? Qualquer coisa que eu pensar sobre salvação é verdade? Qualquer coisa que eu pensar sobre vida e morte é verdade? Qualquer coisa. Então não existe verdade. E onde nós temos que insistir. Essa é a nossa preocupação. Há caminhos para o homem que parecem verdade, mas no fim é caminho de morte. Eu quero saber se eu não estou num deles. E aí nós então chegamos na Bíblia. Ela é essa luz de Deus. Eu acho que, segundo a Pedro 1,19, é uma coisa que traz muita luz para nós. Porque a Bíblia ela é colocada como uma tocha num lugar escuro. Gente, é tanta crença. A gente está numa época que falam que não existe nem homem nem mulher, que casamento que família é qualquer coisa. Então, assim, eu preciso de uma luz no meio dessas trevas todas. Tem gente que diz que lá na França tem os adoradores da cebola, gente. Tem um cara aqui no Rio Grande do Sul que ele fala que é Jesus.
Se no meio dessas trevas todas não tiver uma luz para me guiar, eu estou perdido. Mas eu tenho. Eu tenho a Bíblia Sagrada, senão eu estou perdido. Então, quando eu estudo esses grupos religiosos e compreendo, isso, primeiro, para mim é muito bom, porque eu já começo a discernir o que é certo e o que é errado. Eu apuro o meu conhecimento teológico, eu procuro definir melhor e começo a entender mais o que eu creio e o que eu não creio. Então, tudo isso aí me ajuda, né? Ajuda outros também, gente. Nós temos um compromisso com nossos irmãos. Quantas vezes nossos irmãos, eles não caem em seitas, em religiões enganosas, e a gente às vezes não sabe falar porque a gente nunca estudou, não conheceu, não leu nada sobre aquilo. Vou te dar uma indicação aqui de leitura. Existe na editora Chamada da Meia-Noite uma série com o nome Os Fatos Sobre. São 22 livros, não são só grupos religiosos, mas fala de islamismo, catolicismo, testemunho de Jeová, Mormon, OVNI, espíritos guias, e aí tem outros assuntos também, aborto, e aí vai, né? Mas é muito bom, gente. Vale a pena você comprar todos ou ir comprando aos poucos para você ter esse total, né? Esse total de pessoas, de conteúdo, né? Com o qual você vai poder trabalhar de uma forma bastante eficaz. A verdade é que se você conhece sobre grupos religiosos, então você é capaz de proteger aqueles que você ama, porque você tem ali conhecimento do que eles creem. Quantas pessoas, às vezes, elas não têm a mínima ideia de nada, ela está diante de um grupo falso e está ali seguindo. Eu lembro um caso muito interessante, que minha esposa dando aula, e aí um aluno chegou para ela e falou assim, poxa, pastor, eu estou tão feliz porque eu li um livro sobre o Espírito Santo, aprendi tanto sobre o Espírito Santo, e quando ela foi ver o livro, era um livro da Testemunha de Jeová. A gente sabe que a doutrina dele sobre o Espírito Santo é uma distorção bíblica, né? Então, com isso, a gente vê quão importante é conhecer sobre os grupos religiosos. Mas nós temos que também lembrar que, além desse aspecto de eu estar seguro, eu colocar outras pessoas seguras, eu também, quando eu conheço sobre esse assunto, quando eu sei comparar o que é verdade e o que não é, eu tenho uma capacidade de evangelizar essas pessoas. Porque se eu não sei discernir, se eu não sei o que o outro crê, eu não sei o que falar para ele. Agora, quando eu sei o que o outro crê, aí eu digo que eu estou apto para falar com ele e ensinar para ele a verdade revelada do Evangelho. Então vamos lá para alguns pontos que vão nos ajudar a entender sob a luz das Escrituras, essas crenças erradas. O Instituto Cristão de Pesquisa, ele desenvolveu que a gente chama uma ferramenta mnemônica. Uma ferramenta mnemônica é uma ferramenta que ajuda a sua memória, para a gente lembrar algumas diferenças. Essa ferramenta que eles desenvolveram, ela tem muito a ver, principalmente, com as seitas, com os grupos religiosos pseudo-cristãos. O que é um grupo religioso pseudo-cristão? É um grupo que ele se diz cristão, mas ele nega as doutrinas fundamentais da fé cristã. Então, por exemplo, o espírita ele fala que ele é cristão. Tem um kardecista, né? O kardecista se intitula um espírita cristão, mas ele nega os fundamentos da fé cristã. A gente pode falar o mesmo dos mormons, a gente pode falar o mesmo das testemunhas de Jeová e daí por diante. Então, aqui a ferramenta mnemônica ela funciona nas 4 operações matemáticas: somar, subtrair, multiplicar, dividir. Então, aqui a gente consegue ter uma base para discernir se um grupo religioso, por mais que ele se diga cristão, ou até um que nem se diga cristão, porque que ele não está de acordo com a revelação de Deus. Então, primeira coisa, os grupos religiosos pseudo-cristãos, eles normalmente adicionam alguma coisa à palavra de Deus. Aí vem a adição, né? Como assim eles adicionam? Nós, evangélicos, nós temos uma base, chama-se sola scriptura, somente a Bíblia. Só ela é a revelação de Deus. Em outras palavras, ela é o padrão na qual nós temos que nos ajustar. Essa assim, mas nem sempre estamos ajustados. Pode ser,
mas nós temos um padrão e reconhecemos que esse é o único padrão que existe. É como eu digo, às vezes eu com alguma outra pessoa, um crente de outra denominação, outra corrente, eu posso ler um texto bíblico e entender diferente do que ele entendeu. Então, eu discordo da interpretação dele, ele discorda da minha. Mas ambos concordamos numa coisa, a Bíblia é o padrão. Agora, esses grupos religiosos, o que eles fazem? Eles adicionam à Bíblia um outro livro. Então, por exemplo, algumas pessoas pensam que as testemunhas de Jeová creem na Bíblia, mas as testemunhas de Jeová não creem na Bíblia. Além da Bíblia, elas precisam da ajuda daquilo que eles chamam corpo governante. Quem é o corpo governante? É um grupo de homens que moram na sede deles lá no Brooklyn, que escreve todo o conteúdo e se você for, algum dia já foi no Salão do Reino, você vai ver que eles estudam aquele material que eles fornecem, geralmente através da revista Sentinela ou outra publicação, e de vez em quando eles vão lá na Bíblia para confirmar aquilo, né? Então, duas citações interessantes aqui, uma é da revista Sentinela de 1991, onde eles falam assim: meramente ter a palavra de Deus e lê-la não basta para adquirir o conhecimento exato que coloca a pessoa no caminho da vida. Você precisa da ajuda do corpo governante. E depois, em 92, em outra sentinela, diz: a menos que estejamos em contato com este canal de comunicação usado por Deus, que é o corpo governante, não avançaremos na estrada da vida, não importa o quanto leiamos a Bíblia. Então você vê aqui que, além da Bíblia, eles precisam de outra fonte de revelação. No caso dos Mormons, gente, é muito evidente, porque eles têm o livro de Mormon. Segundo eles, um anjo teria trazido esse livro para o Joseph Smith, e Joseph Smith traduziu, e é o livro de Mormon que eles têm hoje. É uma história muito confusa, é uma ficção, é fácil perceber isso, tá? Aliás, vou aconselhar você, se você quiser aprender sobre isso, procura no YouTube um vídeo chamado A Bíblia e o Livro de Mormon. Você vai encontrar bastante coisa boa lá. Mas só lembrando aqui Galatas 1, 8 e 9, que diz assim: mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Então a Bíblia é definitivamente contra isso. Só que fora o livro dos Mormons, eles têm pérolas de grande valor, doutrinas e convênios, os profetas deles são tidos também como inspirados, e aí eles têm outros livros além da Bíblia. Catolicismo, gente. Muita gente pensa que o catolicismo só crê na Bíblia como palavra de Deus. Ele crê na Bíblia como palavra de Deus. Mas além da Bíblia, eles dizem que a tradição da igreja tem a mesma autoridade que a Bíblia. Por que eles assumem essa questão da tradição da igreja? Porque quando começou o protestantismo, a grande pergunta do protestante é: onde está a adoração a Maria na Bíblia? Onde está a adoração dos santos na Bíblia? Onde está o purgatório na Bíblia? Onde está isso, aquilo? Não tinha. E aí eles diziam: não está na Bíblia, mas está na tradição da igreja. Então, além da Bíblia, eles somam a Bíblia à tradição da igreja. E eu tenho que falar aqui do Adventismo, né? Só vou ler aqui um trecho que diz assim, que é uma declaração dos Adventistas em algum momento, que diz assim: cremos que Ellen White foi inspirada pelo Espírito Santo e seus escritos, o produto dessa inspiração, tem aplicação e autoridade especial para o Adventismo do sétimo dia. Negamos que a qualidade ou grau de inspiração dos escritos de Ellen White sejam diferentes dos encontrados nas Sagradas Escrituras. Então, eles comparam os escritos da Ellen White com a própria Bíblia, dizendo que o grau de inspiração dela não é menor que o da Bíblia. Então, isso aqui, para a gente entender essa soma, além da Bíblia, eles vão procurar outras fontes para se inspirar. Quando uma religião é não cristã, gente, ou ela tem o próprio livro dela, como é o caso do Alcorão, como é o caso do Bhagavad Gita, dos Hare Krishnas, eles têm ali os livros sagrados, os budistas têm, né, os escritos de Buda ali também, eles têm os escritos deles. Mas, algumas vezes, é como o caso dos espíritas também, que creem no espírito que veio e revelou, e aí vai por aí afora, né? Então, só para a gente ter uma ideia de que eles sempre vão somar alguma coisa à Bíblia. Aliás, vou falar assim, quando um grupo não cristão começa a citar a Bíblia, por que está citando a Bíblia? Gente,
tem marxista que vem citar a Bíblia para defender o comunismo. Gente, você crê na Bíblia como palavra de Deus? Então você crê que Jesus morreu pelos seus pecados, que ele era Deus, que você tem que se arrepender? Ele não crê nisso, mas aí toda seita ou religião não cristã, ela gosta de ir para a Bíblia para pegar só as partes que interessam. Nós cremos em toda a Bíblia como inspirada por Deus, de Gênesis 1, Apocalipse 22, 21. Se não crê assim, não é cristianismo, tá? Não é o cristianismo bíblico. Segundo ponto, questão da subtração. Os grupos religiosos pseudo-cristãos, eles subtraem algo da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, o Jesus que nós cremos, gente, é o Jesus da Bíblia. É o Jesus que é o Filho de Deus, que se fez homem, morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Todo-Poderoso, de onde ele virá para julgar vivos e mortos. Esse é Jesus. Qualquer Jesus Cristo menor que esse, não é o Jesus da Bíblia. Tem um livro que se chama O Jesus que Nunca Existiu. É um livro muito interessante, porque isso é verdade, tem muito Jesus aí que nunca existiu. Por exemplo, o Jesus dos Mormons, ele é filho de uma relação sexual entre Deus e Maria. E ele é o irmão de Lúcifer. E ele teve várias mulheres. Opa, esse não é o Jesus da Bíblia. O Jesus dos Testemunhos de Jeová é o arcanjo Miguel. Eles dizem que Miguel virou homem e depois que voltou para o céu, voltou a ser o arcanjo Miguel de novo. Os espíritas dizem o quê? Os espíritas dizem que Jesus ele era um grande médium, né? Ou que ele era um espírito muito elevado que desceu aqui para a Terra. Então isso é o quê? Isso é mentira, isso não é o Jesus da Bíblia, não é o Jesus revelado na Bíblia. É importante você saber, até os muçulmanos, gente, os muçulmanos, eles acreditam em Jesus, eles acreditam. Eles até têm muita reverência a Jesus. Mas para o muçulmano, Jesus, ele é só um profeta. Ele pode ser até um grande profeta, mas ele não é o Filho de Deus que morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Só para ilustrar isso aí, tem um caso uma vez de um irmão que ele se reunia no almoço com os colegas da empresa e tinha um que era muçulmano. E esse muçulmano falava muito de Jesus, e falava de Jesus de uma maneira apaixonada. E os outros iam lá dele, é mesmo, que lindo, você ama Jesus, é tão bonito, Jesus é mesmo maravilhoso, ele é maravilhoso. Aí foi. Aí um dia ele se incomodou com aquilo, ele olhou para aquele muçulmano e falou assim, vem cá, você acredita que Jesus é o Filho de Deus? Não, jamais, lá não tem filho nenhum. Você quer que ele morreu na cruz pelos seus pecados? Não, Jesus não morreu na cruz pelos meus pecados. Allah não ia permitir que o seu profeta sofresse desse jeito. Você quer que ele ressuscitou ao terceiro dia? Não, ele não ressuscitou, ele não morreu. E aí, então, a gente vê que o Jesus que ele cria não era o Jesus da Bíblia. Então, é importante que você entenda quem é Jesus. Eu vou te indicar um outro texto para você ler lá no meu site, no missãoatenas.com.br. Procura lá um texto chamado A Armadilha Semântica. Procura lá, Armadilha Semântica. Você vai ver que vai ter coisa interessante lá para você ler sobre isso, tá? A terceira operação matemática é a multiplicação. Então, aqui, o que nós procuramos captar? A Bíblia é bem clara na maneira como o homem é salvo. Só existe uma maneira do homem ser salvo. Pela graça, mediante a fé. Não é isso? Efésios 2,8 diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então, nós sabemos que a única maneira de pessoa ser salvo é crer em Jesus. Isso nós somos salvos pela fé em Jesus. Não fizemos nada, não damos nada, não temos possibilidade de nos salvar a nós mesmos, nós só podemos confiar na obra dele e ser salvos. As seitas, eles geralmente vão multiplicar os meios de salvação. Bom, vamos dizer a verdade. As religiões não cristãs são esforços humanos para a salvação. A Bíblia diz o quê? Quando aquele carcereiro pergunta, Senhores, o que eu farei para ser salvo? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Pronto. É isso que precisava fazer. Agora, quando você chega no catolicismo, para você ser salvo, você tem que receber os sacramentos.
Você tem que ter o batismo, a crisma, a primeira comunhão, né, a Eucaristia, né, você tem que ter extrema unção, você tem que ter a confissão auricular. Então, tudo isso são meios da pessoa ser salva, e mesmo assim, tem que ver a bondade dela, ela tem que passar pelo purgatório até chegar lá. No Espiritismo, gente, ele vai dizer assim, que fora da caridade, da obra social que a gente chama hoje, não tem salvação. Então, é através de boas obras que você expia a você mesmo. O Adventismo, você precisa guardar o sábado, né? O Mormonismo, é muito interessante que lendo um credo mórmon, eles falavam assim, cremos que somos salvos pela fé na morte do Senhor Jesus Cristo, até aqui tá bom, se guardarmos os mandamentos da Igreja Mórmon. Então, você já vê que eles vão depender ali de guardar os mandamentos da Igreja Mórmon para poder ser salvo. E por último, falando agora aqui da divisão, as seitas, elas dividem o mérito da salvação de Deus entre Jesus e a sua organização. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a busca deles geralmente não é só Jesus que salva, precisa algo mais, né? Aqui não é questão das obras, aqui é questão da sua própria organização. Por exemplo, por mais que a Igreja Católica hoje ela seja mais aberta, por mais que a Igreja Católica hoje seja dialogue mais, não pareça ser o que ela foi, dogma dela o seguinte: fora da Igreja Católica Apostólica Romana não existe salvação. Então, é o dogma dele. Você não é da Igreja Católica Apostólica Romana, então não há como você ser salvo, porque você não é dali. Então, ou seja, não é só Jesus que salva, é Jesus mais a Igreja. Nós vimos lá dos Mórmons também, é Jesus mais a Igreja Mórmon. E só para você saber, gente, um grupo que é muito forte nisso são as Testemunhas de Jeová. Eles dizem que somente será salvo quem fizer parte da Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados. Essa Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados é a organização das Testemunhas de Jeová. Para eles, gente, o reino de Deus é essa organização. Quando você obedece o que está lá, você está obedecendo o reino. Né? Quando você vê assim, Salão do Reino das Testemunhas de Jeová, é porque esse reino, o reino é essa estrutura da Sociedade Torre de Vigia, esse é o reino para eles. Às vezes você pode brincar assim, reino das Testemunhas de Jeová, não sabia, eu conheço o reino de Deus, o reino das Testemunhas de Jeová não conheço. Eles vão ficar bravos, porque não, o reino é de Deus, mas está lá, reino das Testemunhas de Jeová, porque para eles o reino é aquilo. Até vou te dar uma dica aqui, quando você vê eles assim evangelizando na rua, é porque o reino exige isso, ou seja, a organização exige isso. E se você não obedecer a organização, ou seja, se você não obedecer o reino, você não vai ser salvo. Aí você depende da organização para ser salvo. Mas o mais engraçado, gente, dos mormons, que eu separei uma declaração deles aqui, que nenhum homem ou mulher nessa dispensação entrará no reino celestial de Deus sem o consentimento de Joseph Smith. Joseph Smith foi o fundador dos mormons, né? Eu brinco, é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eu brinco assim que Joseph Smith poderia ser traduzido como José Ferreira, né? E que, em outras palavras, nenhum homem ou mulher vai ser salvo se o José Ferreira não deixar. Então fica muito estranho isso aí, mas é mais ou menos como eles veem as coisas, tá? Então eu queria dar aqui para vocês essa exposição e você pensar, os grupos pseudo-cristãos, eles somam algo à Bíblia. Os grupos pseudo-cristãos, eles diminuem quem é Jesus Cristo. Os grupos pseudo-cristãos, eles criam outras maneiras de salvação. Os grupos pseudo-cristãos dividem a responsabilidade de salvação entre Jesus e a sua própria organização. Então, tudo isso é para nós entendermos e diferenciarmos que a revelação nós temos na Bíblia. Isaías 8:20 diz assim: a lei é o testemunho. Se eles não falarem conforme esta palavra, jamais verão a alva. Jesus disse: santifica-os na verdade. A sua palavra é a verdade. Amém? Então, o que eu queria com esses 2 momentos aqui, dessa nossa primeira aula, é transmitir para você esse campo missionário, você entender esse campo missionário. Mas deixa eu dizer algo, porque nós vamos ter mais uma aula, onde nós vamos falar bastante coisa sobre estratégias.
Eu vou pedir, eu gostaria muito que você adquirisse esse livro. Gostaria muito, né, que você adquirisse esse livro. A gente pode ver um preço especial para você, mas gostaria muito que você adquirisse esse livro. Porque é o começo para você começar a pensar, né? O princípio é você começar a pensar naquilo que você vai fazer. E assim, é bom ter consciência que qualquer coisa leva tempo para aprender. Se eu quiser evangelizar Testemunho de Jeová, você tem que ter um estudo aí de uns 2 anos, mais ou menos, para entender as doutrinas dele, as refutações, dependendo também da sua aplicação, né? Pode ser 1 ano, pode ser mais. A mesma coisa com o Moro, mesma coisa com o Espírito, com o Católico. Ou seja, qualquer aprendizado, ele vai exigir de você. E talvez é isso que muitas vezes nos falte. Então, que Deus te abençoe e que Deus dê a você assim muito ânimo para você poder se dedicar e você fazer fazer esforços para começar a pensar e se tornar um instrumento de Deus para a salvação das vidas. Deus abençoe você e até a próxima aula.